Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligada aqui na nossa primeira edição, Plantão Glorioso, para a gente tentar entender as razões dessa imprensa, por que tanta raiva do Botafogo, por que tanto ódio do Botafogo. Eu confesso, não consigo compreender as razões da imprensa, mesmo depois da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Parece que só aumentou. A gente tem visto manifestações de jornalistas que chegaram até a elogiar publicamente o Botafogo, principalmente depois da vitória sobre o PSG, agora basicamente tirando o Botafogo para nada, né? E a matéria de hoje, a de ontem, a de hoje, né, no GE, me causou até uma certa estranheza, falando em crise no Botafogo após a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Crise no Botafogo, é isso mesmo, né? Eu vou tentar, tal qual um médico que não sou, tentar fazer um diagnóstico do que acontece nessa relação entre Botafogo e imprensa. Enfim, e vamos trazer, é claro, notícias do Botafogo, nosso amigo Wellington Arruda informando sobre a situação do Gregore, que tem interesse, né, do Oriente Médio. Gregore sai, Gregore fica. A gente vai falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Quero agradecer a sua presença, quero agradecer você que está sempre aqui conosco, deixando o seu like. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Gigante Glorioso. Todos os dias vídeos sobre o mais tradicional clube do Brasil aqui no GG. Aproveita, segue a gente também no nosso Instagram, tá crescendo muito graças à moral que vocês dão, né? Tá aí o endereço, né? Segue a gente lá, @GiganteGloriosoOficial. Segue a gente no TikTok, Twitter e muito mais. Gigante Glorioso em todas as plataformas, falando e defendendo o Botafogo, porque é sempre necessário. Se nós não nos posicionarmos para fazer a defesa do clube que a gente ama, ninguém vai defender, né? Eu falo isso com muita propriedade porque já não é de hoje, né, que a imprensa se vale de um certo deboche e às vezes até de uma certa raiva inexplicável para falar do Botafogo. E quando compara-se ao tratamento dado a outro clube, por exemplo, o retorno do Flamengo para o Brasil foi tratado de uma forma, até vou pegar de empréstimo aqui a postagem lá no X do meu amigo Thiago Pinheiro, torcedor do Botafogo ilustre, Thiago Pinheiro, muito competente nas suas análises também. Ele mostra por que essa diferença, por que esse tratamento desigual. Beleza, você dá mais atenção para um, né, por conta de engajamento, de like, disso e daquilo, tal, de torcida, ok e tal, a gente entende que é a lógica do mercado. Mas essa postagem, quase que passando a mão na cabeça do retorno do Flamengo para o Brasil, e a postagem do Botafogo, a volta é dura, qual é o sentido disso? Os dois voltaram, os dois saíram na mesma fase. A volta é dura, o outro é gloriosa, é heróica, é isso e aquilo, sei lá o que mais. Dura em que sentido? Porque o bolso tá cheio. Não dá para dizer que foi uma decepção. Perdeu pro Palmeiras, ninguém gostou da postura, tá? Uma decepção, me perdoem, não tem como dizer. Não tem mesmo. O Botafogo foi eliminado sem jogar futebol, sem jogar o que sabe jogar, mas foi eliminado para um rival igual a ele. Poderia ter vencido, poderia ter perdido, um rival igual a ele. E saiu de cabeça erguida da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, tendo feito a campanha, para mim, a campanha mais fenomenal da fase de grupos. Entre todos os clubes sul-americanos, sem dúvida. Eu acho que tomar 4, tendo sido dominado em 10 minutos e o jogo tendo acabado com 10 minutos do primeiro tempo, essa seria a volta dura, né? O choque de realidade, que eu gosto de implicar lá com a torcida do Flamengo e tal. Mas ok, tá. Isso não é de hoje. Mas não é de hoje mesmo. Sem contar o desprezo completo, porque antes de Gigante Glorioso, antes de canais no YouTube darem todo o destaque ao Botafogo, dependia-se dessa atenção minúscula da imprensa, tá? E quando o Botafogo era campeão, eu não me esqueço aqui, nunca vou esquecer, o próprio André Rizek retratava isso num programa
o Redação, na época, o Redação Sport TV, né? Hoje ele está no Seleção Sport TV, mas na época do Redação, em que ele analisava as manchetes de jornais, ele pegando o Botafogo campeão de 2013 e o Flamengo campeão de 2014. Em 2013 a notícia é essa: Botafogo é campeão de um estadual esvaziado. Em 2014, que a média de público foi pior, não há menção ao estadual esvaziado. Então chega a ser uma implicância. E aí eu vou tentar buscar essas razões. Não é possível. O Botafogo deve maltratar muito a imprensa. A assessoria de comunicação do Botafogo, a assessoria de imprensa do Botafogo, eles são a gentileza em pessoa com Globo, ESPN, todo mundo. Todo mundo é muito bem tratado pela assessoria do Botafogo. Não é errado enaltecer a bela atuação do Flamengo, apenas a comparação é nítida. Você olha a maneira como outros clubes são tratados e é muito diferente. Então não é uma questão pessoal, é uma questão institucional, é uma questão de engajamento, é uma questão que falar mal do Botafogo dá engajamento, eu não sei o que é. E aí, nem a Copa do Mundo de Clubes, nem a vitória histórica, porque foi a maior vitória de um clube brasileiro sobre um clube europeu nos últimos anos. Foi a vitória do campeão da Libertadores sobre o campeão da Europa. Nenhuma outra vitória foi mais importante. E mesmo assim a gente é surpreendido com comentários de jornalistas experientes, como é o caso do Flávio Prado, que já foi do jornal Lance, colunista do Lance, já teve a sua importância. E aí é o quê? O ostracismo faz com que essas pessoas atirem para tudo que é lado, resolvam assumir essa postura de quanto mais besteira eu falar, mais eu engajo. Ele fez elogios à postura do Botafogo contra o PSG, e uma semana e meia depois, dizendo que o Botafogo, ele usou um termo que eu não posso nem repetir aqui para vocês, ao se referir dizendo que é melhor perder de 4 para o Bayern do que ganhar do PSG de 1-0 com uma postura, e aí ele deu o adjetivo lá. Qual é o objetivo de uma pessoa se contradizer uma semana e meia depois? Ou não está batendo bem, ou isso é um método. E só pode ser método. Agora, mais grave ainda é a imprensa imputar uma crise no Botafogo. Os jogadores não estão nem treinando. Os jogadores não estão nem juntos. Os jogadores estão de férias, descansando, eles estão de folga. E simplesmente o GE hoje trouxe uma matéria de clubes que após a Copa do Mundo entraram em crise, querendo comparar a situação do Porto, que realmente entrou em crise, a Inter de Milão, que está em crise desde a final. Chegou à final e tal, mas a maneira como perdeu a final e a maneira como foi eliminada, a Inter de Milão não jogou nada a Copa do Mundo inteira. O Porto foi a maior vergonha do futebol europeu na Copa do Mundo. Foi o único clube europeu que não ganhou um jogo. Pelo contrário, perdeu para um time como o Inter Miami, sendo eliminado na fase de grupos. E aí eles colocam na imagem o Botafogo, os jogadores do Botafogo, ao lado do Renato Paiva, imputando uma crise que não existe, gente. Não existe crise no Botafogo. O Botafogo foi eliminado da Copa do Mundo de Clubes nas oitavas de final, paciência. Ano passado foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil também. Mas teve a demissão do Renato Paiva mais do que justa. Mais do que justa. Por N razões. Porque não quis escalar o Santiago Rodrigues. Não só por isso, gente. Agora cada um vai ficar postando, cada meio de comunicação vai ficar postando uma razão como se fosse a razão. Isso é ridículo. Claro que não foi por não escalar o Santiago Rodrigues. Essa é uma das muitas razões. A razão simples da demissão do Renato Paiva é que, começa na contratação, é uma contratação EAD, né, é uma contratação à distância. O John Textor, ele simplesmente não olhou para o Botafogo o ano inteiro, foi olhar agora perto da Copa do Mundo, e aí trouxe a terceira opção. Era a terceira opção na xepa da feira. Ele trouxe a terceira opção, que foi surpreendente. Renato Paiva foi surpreendente. Ele fez uma campanha no Botafogo que eu não acreditava que ele fosse fazer. E aí já falei para vocês, muito mais pela qualidade dos jogadores, pelo comprometimento dos jogadores, pelo que é o Botafogo, do que por ele. E aí
Não deu certo, mas não deu certo por conta de não escalar Santiago. Não deu certo por conta de jogar com 3 volantes, ou de perder para o Palmeiras. Não deu certo porque realmente o Renato Paiva não conseguiu cumprir quase nada da proposta dele na entrevista com a diretoria do Botafogo. O Renato Paiva prometeu um estilo de jogo que não foi cumprido. Se você pegar os jogos do Botafogo, o Renato Paiva consegue imprimir esse jogo que ele promete em 25% dos jogos. É muito pouco. Porque nem nas vitórias no Newton Santos, em algumas das vitórias, o Botafogo não conseguiu imprimir esse ritmo. Né? São poucos os jogos em que a gente fala assim, caraca, sobramos. Olha, se jogar assim é campeão de tudo. São poucos os jogos, são pouquíssimos os jogos. Eu só me lembro, sendo bem sincero aqui, de jogos contra a Fluminense e contra a Universidade do Chile, jogando com um a menos. São os 2 jogos de que eu me recordo, porque nem o jogo contra o Estudiantes é daqueles que a gente fala, pô, jogamos muito, dominamos e tal. Chegou um momento de crise ali. Chegou um momento de crise. Então, esse tratamento, de certa forma, injusto, até com inverdades, a perseguição pública de determinados meios de comunicação ao John Textor, eu me pergunto, para que tanta raiva? Por que tanto ódio ao Botafogo? Por que tanta perseguição? Talvez a resposta não esteja agora à nossa mão, talvez tenhamos que olhar para a história, né, para saber por que o Botafogo é tão perseguido pelos meios de comunicação. Agora, tem a ver, é claro, com a chegada do John Textor, tem a ver, é claro, com a crise de pauta, porque a pauta é só para 2, 3 clubes, e entre esses 2, 3 clubes não está o Botafogo. Hoje tem que dar espaço, hoje tem que destacar a pauta, hoje tem que estudar o Botafogo, hoje eles têm que, aspas, perder tempo que eles teriam que ver jogo do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Flamengo. Eles têm que ver o jogo do Botafogo. E da mesma forma com o Fluminense, tá? Eu não estou falando do Fluminense porque aqui é um canal do Botafogo. Mas serve da mesma forma. O Fluminense ainda é tratado com mais indiferença. Porque nem o sucesso do Fluminense faz com que eles achem que o Fluminense está lá por mérito. É sempre sorte. É sempre o cruzamento, é o chaveamento. Uma hora vai cair. É sempre... Então, assim, não sendo os preferidos incomoda, mas sendo o Botafogo parece que incomoda mais, porque até a vitória contra o PSG agora virou um motivo de se envergonhar. Gente, cadê o jornalismo brasileiro? Cadê o jornalismo brasileiro? Eu me pergunto. Onde estão? E eu não vou nem falar aqui de Mário Filho, Nelson Rodrigues, João Saldanha. Vários jornalistas que hoje estão aí já foram excelentes. Eu não sei o que aconteceu, de verdade. Mas essa perseguição ao Botafogo chega a ser ridícula. Ela chega a ser... Eu me envergonho disso. Quem assina uma matéria dessa está assinando a mando de quem? Enfim, agora estamos em crise, tá? Estamos em crise. Nas oitavas da Libertadores, nas oitavas da Copa do Brasil e todo mundo com jogo igual, o Botafogo está a 6 pontos do Flamengo, líder do Brasileirão. Estamos em crise, segundo os meios de comunicação. Gente, foca aqui. Estava me preparando aqui para a elaboração de um outro material, mas nesse próprio plantão glorioso a gente vai falar da venda do Jair. Segundo os meios de comunicação, Botafogo vendeu o Jair com um contrato de 5 anos para o Nottingham Forest da Inglaterra. Uma venda que já era esperada, houve aquele imbróglio, né? O Jair não querendo jogar na Inglaterra, querendo ficar no Botafogo, o Real Madrid chegou a fazer uma sondagem, né? Mas o Botafogo acabou vendendo, John Textor acabou vendendo o Jair mesmo para o Nottingham Forest. Os valores são controversos, tá? Há quem diga que são 12 milhões de euros, há quem diga que o valor é maior. Por exemplo, na reportagem do GE não aparece o valor pelo qual Jair foi vendido. A venda do Jair é uma coisa óbvia. Agora, não faz o menor sentido você vender pelo mesmo valor ou por um valor inferior. Isso não faz o menor sentido. A gente espera o balanço econômico do Botafogo, o balanço financeiro do Botafogo, porque a desinformação, repito, é muito grande. É muito grande. O Botafogo precisa emitir uma nota oficial da venda do Jair e os valores dessa venda, para que a gente possa entender o que está acontecendo em termos de compra e venda dentro do Botafogo. Eu espero que tenha sido por um valor maior, porque senão não faz o menor sentido. Aí, me desculpe.
a gestão de 2025 realmente está sendo estranha, no mínimo estranha. Situação do Gregori. Gregori vacilou feio, fez falta, sim, né, no jogo contra o Palmeiras. É um jogador que, na mesma medida que se entrega muito, ele também vai um pouquinho além, acaba atrapalhando o Botafogo em momentos decisivos, né? Final da Libertadores, ficou fora do jogo contra o Palmeiras e tal. Enfim, mas é um jogador muito importante, é um jogador de quem eu gosto muito, é um jogador que deixa tudo dentro de campo e, claro, importantíssimo em qualquer esquema tático que o Botafogo vai adotar, independente do treinador. Wellington Arruda, jornalista do canal Panorama Botafoguense, trouxe a informação de que a possibilidade de o Gregori ficar no Botafogo é muito grande. Ah, mas o Al Rayyan quer levar, se propôs até a pagar a multa rescisória e tal. Talvez aquela informação que nós passamos lá no início do ano, né, que já tinha havido um contato, de certa forma até uma pressão do ex-treinador do Botafogo em cima do Gregori naquele voo para o Catar. Muita gente fala, aliciamento e tal. O Gregori estava muito feliz no Botafogo, continua feliz no Botafogo, é um jogador que sabe da sua importância e sabe que no Botafogo ele tem chance até de seleção brasileira com o Carlo Ancelotti aí no comando, tá? Então o Wellington Arruda disse que a possibilidade de o Gregori ficar é maior do que a de o Gregori sair, tá certo? Eu quero aproveitar aqui para parabenizar a turma do Botafogo, né? Sub-20, no Brasileirão, goleou o Grêmio, é isso aí. Os sub-17, sub-20, tem que fazer as vezes do profissional. Se no profissional o Botafogo vem fazendo bonito, né? Não tá ganhando tudo, mas enfim, tá mantendo o nome, o símbolo, o emblema da Estrela Solitária no alto, no topo. A garotada tem que fazer a mesma coisa. É isso aí, goleada pra cima do Grêmio no Brasileirão Sub-20. Parabéns à nossa garotada. Eu fico por aqui, gente. Informações, a gente volta na segunda edição do Plantão Glorioso. Valeu!